Olá, seja bem-vindo ao meu canal de vídeos. Meu nome é Alessandro Trovato. Você vai assistir, a partir desse momento, aulas que eu estou gravando para editais de concurso público. Atualmente está ainda no prazo para você estudar, pois o edital é em maio, o concurso do INSS 2016. E para esse concurso, você tem lá no edital o- a necessidade de aprender e conhecer as ferramentas do pacote LibreOffice. Eu já gravei, você já assistiu as aulas do Writer, as aulas do Calc, e o único aplicativo que falta é o aplicativo de apresentações, chamado de Impress, né, do LibreOffice. Esse aplicativo, eu acho que de todos dos outros dois, acho que esse é o que você menos deve se preocupar. Tanto que essa aula deve ser mais curta, devo ter aí 2 ou 3 aulas no máximo para a gente falar sobre o Impress. Ele é uma ferramenta bem fácil, bem simples, bem intuitiva. É um software para a criação de apresentações. Você já deve ter ouvido falar no PowerPoint da Microsoft. Pois bem, o Impress é justamente o concorrente, ou é o PowerPoint do pacote do LibreOffice, o pacote gratuito. Enquanto você compra um pacote da Microsoft, o pacote do LibreOffice ele é totalmente gratuito e você vai conseguir trabalhar com ele, fazer as mesmas apresentações, colocar animações, montar álbuns de fotografia, tudo da mesma forma. Bom, por que eu tenho que aprender a utilizar no concurso público? Os órgãos federais, os órgãos governamentais, normalmente não utilizam o pacote Office, eles utilizam o pacote LibreOffice. Por isso, esses conhecimentos são necessários e são exigidos nos editais. Se você não está estudando para o concurso do INSS, mas está sendo exigido esse conteúdo do LibreOffice para qualquer outro concurso, as minhas aulas, elas mesmo sendo faladas para o INSS, o conteúdo é o mesmo. Essa é a vantagem de se trabalhar com a informática, né? Na verdade, com os programas digitais. Eles mudam muito pouco, mudam apenas as versões. Essa versão que você vai ver é a versão 5.0 do LibreOffice. Mas no edital do INSS, eu não sei que edital que você pode ter aí em mãos, a versão atual é o 4. E aí você vai falar, poxa, então essas aulas eu vou descartar porque não me interessa. Fique tranquilo, porque o conhecimento que você adquirir com essa aula vai ser aplicado normalmente nas demais aulas do LibreOffice também. Teclas de atalho, recursos de criação, como utilizar o aplicativo, isso não muda no decorrer do tempo. Por isso, se você conhece uma versão, pode ter certeza que esse conhecimento já vai ser útil para você para as questões posteriores. Com relação ao edital, então, nós vamos falar sobre essa suíte de apresentações. Já falei sobre correio eletrônico, né? Eu já coloquei aqui. Vamos pintar também isso aqui para marcar. Noções básicas de segurança e proteção, também já falei sobre isso. Muito cuidado, faça uma pesquisa sobre os malwares. Existem vários, só uma dica complementar que eu acabei esquecendo no vídeo. Malwares são todas as pragas virtuais que você pode encontrar para o seu computador, para o seu dispositivo móvel, para o seu sistema operacional. Então faça uma pesquisa rápida no Google, quais são os tipos de malwares. Na prova se eu não me engano, do edital do Banrisul, caiu uma pergunta sobre justamente isso, a um determinado tipo de malware, para identificar nas opções quais eram. Então, faça aí um estudo complementar. Vou salvar esse arquivo e vamos começar aí os trabalhos. Por fazer parte do pacote LibreOffice, você vai ter acesso ao Impress clicando no botão Iniciar, clicando em todos os aplicativos, e na sequência, na lista de aplicativos, você vai encontrar um grupo aqui chamado LibreOffice. Clique sobre LibreOffice e, na sequência, clique sobre o grupo Impress. Um clique sobre ele vai fazer então que o aplicativo seja aberto. De novo, essa é a versão 5, mas não se preocupe, pois os conceitos são os mesmos das versões anteriores. Muda pouca coisa. Essa é a tela do Impress. Se você já utilizou o PowerPoint, vai ver que existe uma certa similaridade desse lado esquerdo e esse ícone central, esse desenho central. Agora, a parte superior e essa parte lateral são totalmente novas. O Impress, na verdade, ele lembra muito as versões 2003 do aplicativo do pacote Office, aquela versão anterior. Na versão 2007, a Microsoft reformulou completamente o aplicativo e trouxe novas funcionalidades através do ribbon ou da faixa de opções. No caso do Impress, ele ainda continua utilizando aqui as barras de ferramentas e algumas características dos aplicativos normais de janelas de Windows.
Antes de começarmos a falar sobre o Impress propriamente dito, vamos conhecer alguns recursos da sua área de trabalho. Na parte superior da tela, nós temos a barra de títulos, onde você vai encontrar o nome padrão do documento. Sem título 1 significa que esse documento ainda não foi salvo, e esse é o nome do documento padrão quando você abre o Impress. LibreOffice Impress é o nome do aplicativo, que também aparece por aqui, e do lado esquerdo você tem esse controle de janela. Um clique sobre ele vai fazer com que os controles de manipulação da janela sejam exibidos, onde você pode restaurar, mover, minimizar, maximizar. Da mesma forma que vimos nos programas anteriores, nos vídeos sobre o LibreOffice, sobre o Writer, sobre o Calc, você vai encontrar os mesmos recursos aqui no LibreOffice, não muda nada. Então eu não vou perder tempo explicando tudo isso de novo para você. Se você é novo, se você está chegando agora nesse vídeo, então faça uma pausa, vá procurar os primeiros vídeos dos outros conteúdos e assista para que você possa ter uma noção do que tudo isso aqui pode fazer. Dica rápida: para que você possa acessar esse botão aqui utilizando o teclado sem usar o mouse, pressione Alt/espaços. Todos os concursos gostam muito de solicitar, de pedir a você conhecimento dessas teclas de atalho. Então anote essas teclas de atalho, pois elas são importantes e elas podem fazer aí a diferença entre acertar ou errar uma questão aí da sua prova. Além da barra de título, ela tem duas funcionalidades. A primeira, se nós dermos 2 cliques sobre ela, você vai ver que a janela vai sair do modo tela cheia e vai entrar no modo restaurado. Segurando o botão, a segunda forma é segurar o botão esquerdo sobre essa barra de títulos e você pode arrastar essa janela para qualquer posição da tela. 2 cliques novamente sobre ela vai maximizar a janela da aplicação. Do lado direito nós temos 3 botões de controle, este é chamado de minimizar, este é chamado de restaurar tamanho e o X à direita é chamado de fechar. O atalho para este botão fechar é Alt F4. Quando você pressionar Alt F4, toda aplicação Windows, toda aplicação que roda em janela dentro do Windows, ela é encerrada. Esse botão restaurar, quando pressionado, vai restaurar a janela para o seu tamanho original e quando pressionado novamente, ele vai maximizar ocupando a tela toda. E esse botão minimizar vai fazer com que a sua aplicação seja diminuída aqui para a barra de tarefas. Se você parar o mouse sobre ela e estiver utilizando o Windows 8.10 ou Windows 8.1 ou Windows 10 ou Windows 8.1, você vai ter aqui essa miniatura. Passando o mouse sobre a miniatura, ele vai mostrar na tela. Tirando o mouse da frente, o aplicativo desaparece. Para carregar o aplicativo, clique uma vez com o botão esquerdo sobre ele. Além desses controles aqui, você pode notar que tem um X aqui na parte inferior. Esse segundo X é chamado de fechar documento. Fechar documento por quê? Porque você pode fechar o documento e deixar a janela do Impress aberta, sem ter que fechar a aplicação. O atalho para este botão aqui é Ctrl F4. Vou pressionar o X e observe, o aplicativo fechou e o ambiente do LibreOffice foi aberto. Para abrir uma nova apresentação por aqui, clique no menu à esquerda chamado Apresentação. Prontinho, voltamos à nossa janela original. Uma característica das aplicações do LibreOffice é que ela tem essa barra de menus aqui na parte superior da tela. É nessa barra de menus que você vai encontrar diversas opções do aplicativo, como por exemplo o menu Arquivo, em que serve para você manipular as informações, os arquivos que você está trabalhando. Então, através do menu Arquivo, eu posso criar um novo documento, eu posso abrir um documento que já foi salvo, nós vamos falar disso já já, ver os documentos recentes, permitir que assistentes para cartas, fax, agenda nos ajudem. Inclusive, assistentes de apresentação estão disponíveis para o LibreOffice. Se você clicar em assistentes de apresentação, você vai ver aqui algum assistente que vai lhe auxiliar passo a passo. Por exemplo, eu quero uma apresentação a partir de um modelo. Quando você clicar em próximo, vamos aguardar um pouquinho que ele está atualizando a tela. Agora sim, eu preciso aqui escolher um modelo que ele já tenha. Vou escolher esse aqui e vou clicar, ou melhor, esse Focus aqui é bem bacaninha, não tinha visto. Próximo. Assim que eu clico em próximo, o segundo passo é informar o plano de fundo. Você pode escolher os planos de fundo diferentes, mídias que você vai utilizar. Vamos deixar o original e próximo. Efeitos de transição de slides. Tipo de apresentação, se ela vai ser uma apresentação automática ou vai ter duração por cliques. Então, uma série de opções que você pode configurar a sua própria apresentação. Eu vou cancelar porque a gente ainda não falou sobre apresentações.
Além disso, no menu arquivo você vai encontrar a opção fechar, que é esse xizinho aqui, equivale a esse aqui do fechar documento. O fechar janela do Impress é esse aqui embaixo, ó, é a mesma coisa do que o Ctrl Q para ele também. Salvar e salvar como, nós vamos falar sobre isso mais tarde. Eu vou explicar a diferença entre salvar e salvar como. Salvar tudo é um item muito interessante que você pode utilizar. Isso não aparece no pacote Office. Você pode salvar de uma vez todas as apresentações que estiverem abertas. Se você estiver editando 4, 5, 6, 10 apresentações simultaneamente, ele salva todas as 10. Recarregar vai fazer a leitura novamente da apresentação. Versões está relacionado ao controle de versões da aplicação. Quando você salva, ele vai mantendo as versões anteriores, caso você tenha que desfazer alguma operação que foi feita indevidamente, ou caso você queira alterar, ela está disponível para isso. Exportar significa que você pode exportar a sua apresentação para diversos formatos, e você pode exportá-la já diretamente como um PDF. PDF, lembrando que é Portable Document Format, um arquivo que é geralmente aberto pelo programa Adobe Acrobat, Reader, para que você possa ler arquivos de PDF em que não se altera a característica original do documento, preservando as suas características originais, e pode ser aberto aí em qualquer computador. Enviar permite que você envie sua apresentação por e-mail, mande como uma apresentação no formato Open Document ou ainda no formato do PowerPoint. Olha que interessante. Essa pode ser uma boa pergunta, não é? Se é possível salvar o formato do Impress no PowerPoint. Sim, é possível. Dá para enviar também por e-mail como PDF. Nas propriedades do documento também é outro item que eu chamo a atenção para que você possa entrar. Assim que você fizer o salvamento da sua apresentação, o campo Propriedades vai trazer dados importantes sobre o seu documento. Isso serve para qualquer aplicação que você tenha do LibreOffice. Então, na guia geral, você vai ver o tipo do documento que ele é, a localização, ou seja, a pasta onde ele está salva, o tamanho, nós ainda não salvamos, data da criação, data de modificação, se foi assinado digitalmente, quando foi impresso pela última vez, olha só que bacana, dá para checar essa informação por aqui também. Quanto tempo gastamos de edição, quantas revisões já foram feitas nesse documento. Ainda temos aqui um campo descrição para você colocar títulos, assuntos, palavras-chave e anotações. Propriedades personalizadas, onde você pode criar sua própria propriedade do documento. Propriedades semis, que eu não faço nem ideia o que é, porque eu nunca utilizei. Segurança, você pode informar, pedir para a pessoa abrir, recomendar que esse arquivo seja aberto apenas para leitura. E você pode também proteger contra gravações, clicando e ativando, colocando senhas nas suas apresentações. O item fontes é muito interessante, pois quando você vai enviar essa apresentação para alguém e você utilizou uma fonte muito diferente, o ideal é você incorporar essas fontes ao documento para que a pessoa que está recebendo a apresentação possa ler adequadamente. Se nós não incorporarmos uma fonte e utilizarmos uma fonte muito estranha na nossa apresentação, quando ela for recebida por outra pessoa, ela vai ficar totalmente descaracterizada. O sistema operacional e o aplicativo que vai ler essa apresentação vai tentar utilizar uma fonte que é similar, não é a mesma. Por isso pode haver diferenças aí na tela, mudando completamente a apresentação do seu slide. Então esse menu arquivo ele tem bastante opções. Nós vamos falar depois sobre salvar, salvar como e um pouquinho sobre imprimir. Os outros itens você pode explorar e utilizar normalmente. Um item interessante dos aplicativos do LibreOffice e de outras aplicações também é que você tem aqui do lado esquerdo dos menus o desenho de um botão, que é exatamente o mesmo botão do recurso que aparece aqui na barra. Esse é o botão abrir. Arquivo abrir é o mesmo recurso, é o mesmo desenho. Alguns itens do menu também possuem teclas de atalho. E essas teclas de atalho elas são utilizadas justamente para que você possa se tornar mais produtivo. Concurso adora pedir teclas de atalho. Para que serve o Ctrl O, Alessandro? Para abrir apresentações que já foram salvas. E o atalho Ctrl S? O atalho Ctrl S ele é utilizado para salvar, você pode vê-lo aqui. Salvar como é Ctrl Shift S, imprimir Ctrl P, sair Ctrl Q. Algumas teclas de atalho são similares àquelas que nós utilizamos já no dia a dia nos programas em português, como o Word, como outros programas de edição de texto. Mas tome cuidado, porque no LibreOffice, como ele é uma versão originalmente traduzida de um pacote Office, eu não lembro, acho que era o OpenOffice.
Esse pacote ele era em inglês, ele foi traduzido para o português, virou BR Office e depois migrou para LibreOffice. Há uma série de versões, brigas judiciais aí por causa de marca, uma série de coisas. Então, essa versão atual do LibreOffice, ela mantém as características originais do programa, onde as teclas de atalho, a maioria, utilizam o conceito em inglês da palavra para atribuir esse atalho. Um exemplo, Ctrl S aqui no Impress é salvar. Esse S significa save. No Word, se você vai salvar um documento, você deve pressionar Ctrl B, porque o atalho Ctrl S no Word é o atalho do sublinhado. Então existem essas diferenças entre as aplicações e as teclas de atalho que você tem que notar durante o processo da realização da prova. Tome cuidado para que você não caia na pegadinha. Eles coloquem a tecla de atalho com a letra em português e inglês e você acaba se equivocando. Muita atenção com relação a isso. O atalho Ctrl P, o imprimir, ele é mais ou menos universal. P é de print. Esse Q aqui é de kit, né? Q-U-I-T. Mas para sair do LibreOffice você também pode pressionar o Alt F4, que seria o mesmo que clicar nesse X aqui de cima. Você pode configurar a impressão por aqui em configurar a impressora. O menu editar está relacionado com a edição dos seus slides. Como eu posso fazer a edição do meu slide? Desfazendo uma ação, refazendo essa mesma ação, recortar, copiar, colar, usar o comando colar especial, selecionar todos os dados que estão aqui na minha planilha, ou no meu slide. Eu posso localizar e também localizar e substituir um texto. Eu posso duplicar uma informação, um slide, do slide é isso também. Eu tenho aqui configuração de pontos, pontos de colagem. Há uma série de recursos em que você pode usar como edição. Eu posso editar um hiperlink, eu posso mudar, excluir um slide, posso fazer muitas coisas aqui com ele. O campo excluir slide, por exemplo, está desativado porque eu não tenho um segundo slide aqui. Se eu eliminar esse slide, é a mesma coisa que se eu estivesse eliminando o arquivo. E esse menu editar ele é muito bacana porque ele traz muitas teclas de atalho. Ctrl Z é a tecla universal para desfazer. Ctrl Y é o refazer. Recortar, Ctrl X, copiar, Ctrl C, colar, Ctrl V e por aí vai. Selecionar tudo. Em aplicações do Office é Ctrl T. Aqui é Ctrl A. Esse A aqui significa all, tudo em inglês. Localizar é Ctrl F, find. No Word é Ctrl L de localizar. Substituir aqui é H, Ctrl H. O menu exibir ele está relacionado com as formas de exibição que eu posso fazer para o meu slide, para a minha apresentação. Se você notar, nós estamos aqui no modo normal sendo exibido. Eu ainda tenho estrutura de tópicos, exibição de notas, exibição de folhetos e classificador de slides. Esses mesmos modos de exibição eles são encontrados aqui, na parte superior da tela, com essas guias. Se eu clicar em estrutura de tópicos, se eu tivesse aqui muitos slides com muitos textos, como se fosse um material de apresentação de um curso, você veria os tópicos dessa apresentação por aqui. Normalmente, ele mostra um pequeno desenho do slide e o título do slide aqui. Notas, você pode desenhar, cada slide ele vai manter os seus itens aqui na parte de cima e na parte de baixo ele vai colocar notas. Você pode escrever informações a respeito do slide como se fossem notas do editor. Quando você vai apresentar esse slide, essas informações elas não saem. O folheto é um item interessante quando você tem que fazer aí a diagramação de mais de um slide por página. Isso é ótimo quando você vai retribuir ou vai enviar o material que você fez de estudo ou vai imprimir para o pessoal que está assistindo a sua apresentação. Isso economiza folhas. E o classificador de slides ele é ótimo para visualizar quando há animações entre slides, mas isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente. O menu exibir ainda possui o slide mestre, que é um recurso em que você pode utilizar uma estrutura padrão já montada, já existente, ou mesmo você pode criar o seu slide mestre para criar outras apresentações. Barra de ferramentas são as barras de ferramentas que a aplicação pode oferecer a você. Existem dezenas de barras de ferramentas que não são exibidas por padrão. Se você notar, nós temos aqui essa barra de ferramenta aqui, que vai daqui até essa linha. E depois esta aqui. Essa barra de ferramentas aqui ela é chamada de padrão. Como é que eu sei disso?
Se nós entrarmos lá de novo em Exibir, barra de ferramentas, você vai ver que a barra padrão está selecionada, como também a barra de desenho, que está aqui na parte inferior da tela, e a barra de apresentação, que é essa que está aqui. Caso você queira abrir uma nova barra, por exemplo, eu vou escolher uma aqui de figura. Ao clicar sobre a nova barra, ela vai ser inserida tanto na parte superior quanto nas laterais, no meio do documento. Eu não sei qual foi a última configuração em que ela esteve. Você pode arrastar essa barra para o centro do seu documento. Você pode arrastá-la para o lado direito. Você pode arrastá-la para o lado esquerdo, para baixo ou para cima. As barras elas podem ser personalizadas de forma a você organizar a informação e deixar os comandos práticos acessíveis na forma mais fácil para você. Exibir, barra de status, essa é a linha que aparece aqui na parte inferior, com várias informações, eu vou falar dela já já. Régua, não há uma régua na nossa slide, mas se eu pressionar Ctrl Shift R ou simplesmente clicar sobre régua, você vai ver que a régua vai ser adicionada à minha apresentação, a régua em centímetros, e eu posso controlar então a disposição dos meus objetos através de medidas. Exibir também possui aqui o painel de slides, que é esse item aqui lateral. Se por um acaso você fechar esse painel de slides sem querer, não se preocupe, podemos vir aqui em Exibir e pedir para que ele exiba o painel de slides. A mesma coisa acontece com essa janela de propriedades, nós vamos utilizar muito essa janela de propriedades. Se você fechar essa janela sem querer e precisar abri-la novamente, clique em Exibir e aí em seguida lá embaixo você tem o navegador. Opa, minto, eu fechei apenas aqui. Propriedades, agora sim. Se você fechar essa janelinha aqui, é ela que vai sumir, não esse aqui o navegador. Vou fechar. Exibir, ainda podemos exibir grades nos nossos slides, olha só. Você ainda pode exibir guias, cores, existem várias anotações diferentes, vários itens diferentes que você pode exibir. Então perca um minutinho e explore esses recursos. Um dos itens que você vai utilizar bastante também é o zoom, em que você pode vir até aqui e definir zooms menores, maiores para visualizar detalhes da sua apresentação. E aqui no cantinho inferior direito você também tem o mesmo controle. Pressionando o sinal de mais você aumenta o zoom, pressionando o sinal de menos você diminui o zoom. O zoom máximo e o zoom mínimo qual é? O zoom máximo ele está aqui em 2.999% e o zoom mínimo está em 5%. Essa risca aqui é o ideal, você pode trabalhar confortavelmente com a sua apresentação por aqui. Lembre-se de utilizar o zoom a seu favor também, você pode configurar o zoom para trabalhar sempre com slide ou partes do slide, sem ter que você ficar se aproximando da tela do computador. Inserir, nós podemos inserir aqui na nossa apresentação novos slides, duplicar slides, há ainda opções de inserção de número de página, data e hora, campos específicos do documento, cabeçalho e rodapé. Note que há uma série de recursos. Normalmente associe ao comando inserir aquilo que você vai inserir na sua apresentação que não faz parte dela por padrão. Uma imagem, por exemplo, um som, um vídeo. E aqui você vai ter todas essas opções, figuras. Nós vamos falar sobre isso também. Nós vamos falar um monte de recursos novos da apresentação. Formatar está relacionado à formatação do que está selecionado na tela, bem como aquilo que você pode formatar, né, de objetos. Eu posso formatar um texto, eu posso formatar espaçamentos, eu posso trocar a caixa, né, que é para maiúscula, minúscula, sem ter que redigitar o texto. Caracteres, que é a formatação antiga, formatar fonte do Word, né, que ele chama de caractere. Parágrafo, marcadores, página. Eu posso formatar linhas, pinturas da área, texto. Tem tanta coisa nesse aplicativo que se eu fosse gravar um curso realmente completo dessa ferramenta, daria pelo menos aí umas 12 horas de curso sem problemas. Um curso bem completo que daria para você todo o conhecimento necessário para utilizar a aplicação. Mas como nós estamos falando de concurso público, o que você precisa realmente conhecer são as dicas da ferramenta. Por isso eu vou focar esse treinamento na parte bem conceitual, para facilitar esse seu entendimento no caso de uma prova. Normalmente também quando você tiver perguntas sobre apresentações como o LibreOffice Impress, cópias da tela vão ser colocadas na prova para que você possa extrair informações. É importante então que você saiba que esses menus eles existem, qual é a função principal deles, e algumas características ainda que eu vou mostrar. Veja só, menu ferramentas, eu posso configurar a ortografia, verificar o idioma da minha apresentação,
substituir cores, compactar a minha apresentação, gravar macros ou uma série de recursos avançados e até personalizar a minha aplicação Impress através do personalizar. Opções também trazem opções de personalização. O menu apresentação de slides está relacionado da forma com que você vai exibir a sua apresentação. Quando pressionamos a tecla F5, nós vamos iniciar a apresentação a partir do primeiro slide. Com isso, a sua apresentação, se tiver 40 páginas, vai começar sempre da primeira página. Se você clicar aqui nesse segundo item e estiver, por exemplo, no slide número 4 e pressionar Shift F5 ou clicar nesse item do menu, o que você vai fazer é abrir, vai executar a partir do slide que está selecionado. Configurar a apresentação, cronometrar é um recurso bem bacana. Se você precisa fazer uma apresentação em um determinado tempo, você pode cronometrar como se estivesse fazendo uma simulação da apresentação e depois o próprio Impress vai programar os slides para o tempo que você demorou para fazer a apresentação, sem que você tenha que configurar slide por slide. Ir para o último slide editado, esse é um recurso interessante que, se eu não me engano, não tem no Word. Pressionando Alt Shift F5, a última alteração do último slide vai ser exibida, vai ser selecionada na verdade. Se você tiver lá 100 slides e não lembrar mais quando foi a última edição que você fez, qual foi a última edição, clique aqui em ir para o último slide editado. Você pode ocultar slides também durante a apresentação. Digamos que você vai fazer uma palestra monstro de 2 horas. E depois, logo na sequência, você vai ter que fazer uma apresentação de apenas 30 minutos sobre o mesmo conteúdo. A opção ocultar slide permite que você oculte parte da sua apresentação e somente aqueles que você não ocultou são exibidos aí nessa apresentação mais curta. Prático. Janela está relacionada ao controle da janela. Eu posso abrir a minha aplicação numa nova janela, eu posso fechar a janela da aplicação, que é esse X aqui de cima, e eu posso migrar ou navegar por outras apresentações que estejam abertas. O ajuda, sempre que eu quero ajuda da aplicação, eu uso a tecla F1. Aqui existem algumas informações sobre licença e sobre o LibreOffice, vai mostrar qual é a versão que nós estamos trabalhando. Essa é a versão 5.0.4.2. Bacana. Posso clicar em site para a internet e nós vamos para o site da aplicação também. Esses menus eles têm uma característica muito importante também. Isso já está caindo até em desuso, mas pode ser que ainda caia em algumas provas. Se você notar, existem letras sublinhadas em cada um desses menus. Essas letras sublinhadas são atalhos de teclado. Para que você possa ter acesso ao menu usando apenas o teclado, pressione a letra sublinhada acompanhada da tecla Alt. Por exemplo, para abrir aqui o menu Formatar, Alt F. Alt F abriu o menu Formatar. Se você notar, dentro do menu nós temos também para cada opção letras sublinhadas que não se repetem. Para acessar, por exemplo, o item Parágrafo, eu não preciso mais usar a tecla Alt. A tecla Alt é usada só para o menu superior. Quando o menu está aberto, quando o menu de opções está aberto, basta digitar a letra que está sublinhada. A letra R está sublinhada em Parágrafo. Se eu pressionar a letra R, você vai ver então que ele vai posicionar o item aqui, letra R, e pressionando o Enter você vai abrir o menu de opções que estava selecionado. Prático? Bastante. Vamos ver o tempo dessa aula. São 28 minutos, caramba, 30 minutos apenas na apresentação. É incrível. Eu pensei que ia fazer em 28 minutos a apresentação da ferramenta completa, mas vocês viram como é fantástico, como tem recursos o Impress. Na próxima aula nós vamos continuar falando um pouquinho sobre as barras de ferramentas. Espero que tenha gostado dessa introdução dessa primeira aula. Espero que você acompanhe esse curso até o final. Um abraço.